1984. Um resumo profundo da distopia de George Orwell. Numa era onde os limites entre realidade e ficção parecem cada vez mais tênues, uma obra distópica emerge do passado para nos advertir sobre os perigos da tirania e da manipulação. Bem-vindos, apreciadores da literatura, a uma viagem através das intrincadas teias de 1984, a obra-prima que abala os alicerces da nossa compreensão sobre poder, verdade e resistência. Neste ensaio, exploro as profundezas desta narrativa sombria, desvendando a natureza do controle totalitário citado na obra. Antes de ir para as partes mais intensas, convido a que você baixe o e-book com a síntese completa sobre o livro 1984, cujo link está na área de descrição ou no primeiro comentário fixado. A experiência de leitura. A experiência de se envolver com 1984 transcende a mera leitura. É uma imersão em um universo opressivo e inquietante, uma experiência que nos obriga a confrontar nossos próprios medos e ansiedades. A narrativa nos guia através dos olhos de Winston Smith, um cidadão aprisionado em um mundo onde o partido exerce um domínio implacável. Somos compelidos a sentir a tensão crescente, a respirar o ar pesado da suspeita constante e a questionar o valor da verdade em um ambiente onde as palavras podem ser torcidas para servir a interesses do poder. A natureza do controle totalitário. O pilar central de 1984 reside na exploração crua e penetrante da natureza do controle totalitário. O Grande Irmão, uma figura onipresente, personifica o poder absoluto do Estado sobre a mente e a realidade. O Ministério da Verdade, paradoxalmente dedicado à falsificação da história, é uma representação de como a verdade pode ser manipulada e distorcida para manter a ordem opressiva. A novilíngua, uma linguagem criada para limitar o pensamento e a expressão, serve como uma ferramenta para enfraquecer a resistência individual. A vigilância constante e os 2 minutos de ódio exemplificam como o Estado molda a emoção e a lealdade do cidadão, evocando reflexões sobre o poder da propaganda e a vulnerabilidade humana à manipulação. A jornada de Winston. Winston Smith revela-se como um ícone da luta contra a tirania e a busca pela verdade. À medida que testemunhamos sua evolução, de um rebelde silencioso a alguém submetido à brutalidade do partido, somos confrontados com a complexidade da natureza humana em face da opressão. A relação entre Winston e Julia, forjada em um mundo de paranoia, nos faz questionar a autenticidade dos sentimentos em um ambiente onde a confiança é um luxo raro. A Sala 101, onde a resistência final de Winston é esmagada, é uma alegoria poderosa para a quebra da individualidade diante do controle totalitário, deixando uma marca duradoura em nossa compreensão da psicologia humana sob pressão. Os temores do autor refletidos. George Orwell, o visionário por trás desta narrativa, desenha paralelos inquietantes entre o mundo fictício e as preocupações políticas e sociais do seu tempo. A sombra da Guerra Fria e a ameaça do totalitarismo influenciaram sua visão, evidenciada na crítica à manipulação da verdade e da informação. A inovação da novilíngua ressoa com os temores de um mundo onde a linguagem pode ser distorcida para fins políticos. A advertência sutil que Orwell nos deixa é mais do que um eco do passado. É um chamado para a vigilância constante contra a erosão da liberdade e da verdade em nossa própria realidade. A obra 1984, icônica distopia escrita por George Orwell, submete-no a um mundo sombrio e opressivo, traçando uma narrativa que se tornou sinônimo de vigilância estatal, manipulação da verdade e aterradora autoridade do governo. A obra, publicada em 1949, antecipou a preocupação contemporânea com a erosão das liberdades individuais em um futuro dominado por regimes totalitários. Situado em um futuro fictício, mas que permanece perturbadoramente relevante, o romance apresenta Oceânia, terra governada por um regime autoritário liderado pelo partido e seu líder supremo, o Grande Irmão. Nesse cenário distópico, a realidade é constantemente remodelada pelo Ministério da Verdade, onde a verdade é reescrita para se alinhar aos interesses do Estado. A língua em si é controlada pela novilíngua, uma ferramenta poderosa para restringir o pensamento e a comunicação,
essencial para manter a população sob controle. O protagonista, Winston Smith, trabalha no Ministério da Verdade, mas secretamente se rebela contra a opressão do partido. Seu ato de comprar um diário e escrever seus pensamentos proibidos é uma tentativa audaciosa de preservar sua individualidade em um mundo que exige conformidade. Ao conhecer Julia, eles encontram um refúgio momentâneo de suas vidas vigiadas, compartilhando um relacionamento que se transforma em um ato de resistência contra o partido. Os 2 minutos de ódio são uma representação magistral da manipulação da emoção coletiva, enquanto a Sala 101 no Ministério do Amor personifica os métodos cruéis do governo para subjugar a rebelião. O autor expõe o poder do partido em controlar a realidade, até mesmo a memória individual, exemplificado na frase famosa: "Quem controla o passado controla o futuro. Quem controla o presente controla o passado." Orwell, que testemunhou as atrocidades da Segunda Guerra Mundial e observou os regimes totalitários emergentes, critica a erosão das liberdades individuais, a manipulação da verdade e o culto à personalidade. Ele alerta sobre o perigo de uma sociedade que aceita cegamente a autoridade, sacrificando sua própria humanidade. Winston, em sua busca por verdade e liberdade, personifica a resistência em um mundo de conformidade forçada, um eco dos horrores e sacrifícios daqueles que desafiaram regimes tirânicos na história. 1984 não apenas serve como uma crítica social contundente, mas também como um estudo profundo da psicologia humana sob a opressão. A obra é uma advertência contra a complacência, a indiferença e a submissão, lembrando-nos da importância da vigilância constante para preservar nossas liberdades individuais. Em suas páginas, Orwell constrói um espelho distorcido do mundo, uma reflexão sombria que, décadas após sua criação, continua a ecoar com relevância, chamando-nos a questionar o poder, a verdade e o preço da liberdade. Uma pergunta que veio à minha cabeça durante a leitura foi: será que o regime político de 1984 é o socialismo, ou o comunismo, ou mesmo há alguma relação com o marxismo? Cheguei à seguinte conclusão: o regime político retratado em 1984 não pode ser categorizado diretamente como socialismo, comunismo ou marxismo convencionais, embora haja elementos que o lembrem. O fato é que seus elementos distópicos se assemelham a alguns aspectos de regimes totalitários do século XX, como o stalinismo na União Soviética. Mas o partido, em 1984, não é uma representação direta de uma ideologia específica de forma muito evidente. George Orwell estava alertando sobre os abusos de poder e a repressão governamental que poderiam surgir em qualquer sistema político, se não houvesse salvaguardas suficientes para proteger os direitos dos indivíduos, inclusive no socialismo, comunismo marxista. Mas claro, a obra contém elementos que podem ser associados a algumas ideias do marxismo. 1984 é uma narrativa que se concentra nas implicações de um regime autoritário extremo. Se você ainda não sabe bem o que é marxismo, recomendo que acesse o vídeo aqui no canal sobre este tema. Convite à reflexão. 1984 não é apenas uma narrativa, mas uma reflexão vívida. Convido você a seguir adiante, a absorver cada palavra dessa obra que continua a nos provocar e a nos questionar. Para aprofundar seu entendimento, confira o e-book com a síntese da obra que elaborei, cujo link está na descrição abaixo ou no primeiro comentário deste vídeo. E claro, se você valoriza aprendizados relevantes para o desenvolvimento intelectual, inscreva-se em nosso canal para continuar explorando clássicos da literatura, desvendando as complexidades que eles trazem à luz e ainda acessar conteúdos diversos para a ascensão humana. Juntos, continuaremos a desvendar a sociedade por meio das palavras poderosas de grandes autores como George Orwell, em associação com nosso poder crítico pessoal.